A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 26. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o Senhor Jesus está continuando o capítulo de ontem. Depois de dizer essas coisas, se tu não assistiu de ontem, que coisas são essas? Jesus se despediu dos seus discípulos, falou claramente sobre a sua morte e de que ele iria para o céu e de que eles ficariam tristes, né? E que um dia eles se encontrariam novamente com Jesus, que outra vez eles veriam Jesus. Então, depois de dizer essas coisas, depois de falar dessa alegria e dessa tristeza, da morte, da vida, da ressurreição, da obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo que nos conforta, nos consola, nos mantém de pé, nos mantém santos. Enfim, o capítulo de ontem é muito lindo. E agora, passadas essas palavras, né, ditas essas palavras, ele ergue os olhos ao céu, ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele lhe deste. Então, quem é que salva? Quem é que concede a vida? Jesus. Jesus. Tu vais ser salvo única e exclusivamente por Jesus. Jesus é o Salvador de homens e de mulheres. Então, Jesus concede a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E é isso que enlouquecia os sacerdotes, os fariseus, os anciãos, os religiosos. Porque Jesus, de carne e osso, um ser humano, dizia que era filho de Deus, que ele era Deus. E a vida eterna é que a gente conheça o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. O grande eu sou. O Deus todo-poderoso. O Deus altíssimo. O Senhor Jesus. O Rei dos reis. O Senhor dos senhores. O Deus Emanuel. O Filho de Deus. O Filho do homem. O Filho amado. O Príncipe da paz. O Conselheiro. Maravilhoso. O Pai da eternidade. A vida, o caminho, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta, tudo que a gente viu, todos os títulos do Senhor Jesus. A vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem que passar pelo Senhor Jesus, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. E sem Jesus ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém mora no céu, ninguém habita no céu, ninguém vai para o céu. A vida eterna
é Jesus Cristo. 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Desculpa. Com a glória que eu tive contigo, antes do mundo existir. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós estudamos que esse verbo no plural, façamos, indica a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estudamos em Gênesis. Então aqui Jesus está dizendo, ó, com todas as letras, a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Com a glória que eu tive contigo, antes do mundo existir. 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus diz, eles eram teus e agora são meus. Eles eram teus e tu os deu para mim. Nós somos ovelhas do pastoreio, do aprisco, do rebanho, do curral do Senhor Jesus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Eram teus e agora são meus. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, eles receberam as palavras de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa filiação, ela só existe em Cristo. Foi o Senhor Jesus que nos uniu com o Pai, com Deus. Porque as palavras de Deus ecoaram no nosso coração. Nós cremos, nós acreditamos, nós tivemos fé, nós reconhecemos que era verdade. Por isso, a gente se arrependeu, a gente confessou, a gente se entregou. A salvação é única e exclusivamente mediante a fé. É graça de Deus. É dádiva, é presente. Ela não vem pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Mas há um espaço para resposta, para posição pessoal. Tu escolhe, tu te entrega, tu te rende, tu te encontra com Jesus. A gente diz, aceita Jesus, tu recebe Jesus. Eles receberam as palavras de Deus. Lembra como é que o evangelho começou? O verbo se fez carne. A palavra de Deus habitou entre nós. O Deus Emanuel, o Deus carne e osso. O Deus homem, o Deus humano. A palavra se fez carne e nós recebemos essa palavra. Nós acreditamos nessa palavra. Nós acreditamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Nós cremos em Jesus. Eles receberam as palavras de Deus. 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, eu não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que são teus.
Jesus pede por aqueles que são dele. Então, Jesus intercede por nós. Jesus intercede pelos seus. 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Porque a gente não pode esquecer que Jesus e o Pai são um. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o que eu vou destacar? Pai Santo. A gente falou no outro capítulo também. Quem nos mantém santos e em santidade é o Espírito Santo de Deus. Porque este Pai é santo. Santo, santo, santo. A luz vai brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. Então, o Pai Santo, Jesus ora ao Pai Santo. E o que ele ora? Para que eles sejam um, para que nós sejamos um, assim como Deus e Jesus são um. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo que ele nos protege. Por quê? Porque o que vale para os discípulos também vale para nós. O que vale para os filhos, vale para as filhas. O que vale para eles, vale para nós. Ele intercede por nós e ele nos protege. Ele nos guarda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E isso, a gente pensa, vai chamar Jesus, tu vai ser salvo. Mas isso vale para tudo. Tu vai ser salvo, guardado, protegido, curado, liberto, santificado. O nome de Jesus está sobre as nossas vidas. Vocês não pediram nada em meu nome. Peçam para receber. 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o único Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso, ele enviou Jesus ao mundo. Mas Jesus não é do mundo. Então, nós também não somos do mundo. Nós somos de Deus. Nós somos de Jesus. E Jesus está intercedendo por nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, nos livre do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus esteve no mundo, viveu, 33 anos aqui nesse mundo, nessa terra, mas ele não é do mundo. Ele é do alto, ele é do céu, ele é Deus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Os guarde do mal. Como a gente viu quando ele lavou os pés, vocês estão limpos. Só precisam lavar os pés. Por quê? Porque os pés estão no mundo. Porque nós andamos para lá e para cá. E podemos sujar os pés neste mundo. Jesus intercede por nós.
Quando tu tá achando que tá difícil, que tá impossível, que tu não vai conseguir, lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra que o Senhor Jesus intercede por nós. Ele nos protege e Ele nos guarda, nos livra do mal. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. E isso inclui hoje, o dia que se chama hoje. Ele é o Deus Emanuel. O que é isso? É o Deus conosco. É todo o tempo, toda hora. Jesus está conosco. Isso tem que fortalecer teu coração. Tu não está sozinho, tu não está sozinha. Jesus está contigo todos os dias, o tempo todo. Essa é a promessa dele. E ele está pedindo o quê? Que Deus nos guarde do mal, nos guarde do maligno, nos livre, nos proteja. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem. E o que ele faz? Ele se acampa e nos livra do mal e nos guarda. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No capítulo de ontem a gente viu que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então agora o Senhor Jesus está orando por nós, né? Por todos nós, por aqueles que são dele, por aqueles que Deus deu para ele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que nós vamos ser santificados? Através da palavra, através da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João fala sobre andar na verdade, amar a verdade, viver na verdade, praticar a verdade, falar a verdade. Nós vivemos na verdade, porque Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Então nós seremos e somos santificados na verdade. Na palavra de Deus. Por isso que é tão rico, tão importante lermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia, conhecermos o que a Bíblia diz. Porque não é algo que está em nós. Não depende do nosso eu, do nosso esforço. Depende da palavra de Deus em nós, habitando ricamente em nós. Esta palavra nos santifica. Por que tem gente que não quer ler a Bíblia? Por que tem gente que não abre a Bíblia? Por que muitas religiões, instituições, denominações, igrejas não ensinam os cristãos a lerem a Bíblia? Porque quando tu lê a Bíblia, tu descobre a verdade. Os teus olhos são abertos. Claro, existe também opressões, oposições e resistências espirituais para que as pessoas não leiam a Bíblia. Mas eu estou falando de forma geral, genérica. Quando tu lê a Bíblia, tu é confrontado pela verdade. Tu te olha no espelho e tu vê quem tu é. Tu vê no que tu tá errando. O Espírito Santo te convence do pecado. Te convence da justiça, do juízo. Te mostra a verdadeira realidade. A palavra de Deus nos vivifica, mas é ela que nos santifica. E nós vimos que ser santificado é um processo semelhante a ir para o fogo, né? O fogo é que purificava o ouro, que tornava o ouro sem impurezas. E o processo de santificação é um fogo consumidor, é um fogo purificador. O Espírito Santo faz essa obra de dentro para fora. Ele nos convence, ele nos ensina, nos explica, nos faz lembrar. Mas para isso nós temos que ler a Bíblia.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está lendo um livro, a gente está lendo a carta de amor de Deus para nós, a palavra de Deus. Isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Jesus é a palavra. Se tu quer ser santificado e cada dia mais santo, leia a Bíblia. Mantenha a palavra de Deus como tua bússola, como teu norte, como teu guia, como teu manual, teu livro de cabeceira. Mas não só isso. Eu não falo de uma forma intelectual, não, é no teu coração. O saber ensoberbece, mas o Espírito, ele dá vida. Ele vivifica a palavra. Nós somos restaurados, iluminados, santificados, purificados, lavados pela palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus orou, né? E ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós fomos e somos enviados ao mundo. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, nós também somos enviados. E aí tu pensa, este mundo pode não ser um outro país, pode não ser um outro estado, uma outra cidade. Este mundo pode ser tua família, pode ser teus vizinhos, teus amigos, teus colegas de trabalho, pode ser uma pessoa desconhecida que tu por alguma circunstância tem condição de conversar e tu pode deixar uma palavra, tu pode fazer uma oração. Tu é enviado. Todo dia que tu abre os olhos, todo dia que tu acorda, tu tem uma missão. Tu é enviado para ser sal da terra e luz do mundo. Pode ser que naquele dia tu só conviva com o teu marido, ou só com o teu filho, ou só com o teu pai. Mas tu vai ser sal da terra e luz do mundo para aquela pessoa. Agora, se tu tem acesso a mais pessoas, a outros grupos, né, sociais, se tu tem chamado para outras cidades, outros estados, outros países, tudo bem. A questão aqui é clara, nós somos enviados, nós somos chamados a dar frutos, nós somos chamados a iluminar, a temperar, a salgar, a fazer diferença, a ser bênção, a amar, a perdoar, a servir. Então, às vezes as pessoas estão tristes, desanimadas, deprimidas, porque elas estão olhando só para si. Elas têm que tirar os olhos do seu umbigo e olhar em volta. E levar o amor de Deus, levar a alegria de Deus, a paz de Deus, o perdão de Deus, a verdade de Deus, a santidade de Deus. Nós somos enviados ao mundo. 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Peço por aqueles que vierem a crer. Então, Jesus está falando para os seus discípulos. E esses discípulos levaram tão a sério, eles acreditaram tanto nisso, que eles mudaram o mundo. Que o Evangelho chegou até nós. Quem sou eu? Quem és tu? Nós recebemos a salvação porque esses homens e essas mulheres anunciaram, não guardaram para si, não enterraram o talento. Eles pregaram.
Eles foram enviados. E nós viemos a crer. Então, ele pede por nós. Ele está intercedendo por nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Por aqueles que vierem a crer em mim. Nós cremos em Jesus. Então aqui ele estava orando por nós. Aqui ele já nos via. Um pouco. Ele falou um pouco. Lembra no outro capítulo? Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então nós recebemos a palavra e nós cremos nessa palavra. Então, mais um pouco de tempo e nós vamos encontrar o Senhor Jesus. 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, como nós somos aperfeiçoados? Na unidade, no amor. A marca do cristão é o amor. Jesus disse que eles iam saber que nós éramos discípulos por causa do amor. E isso é uma unidade. Jesus com Deus, Deus com Jesus e nós com Deus, nós com Jesus. Isso é uma unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por isso que a divisão, a discórdia, a confusão, isso não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de unidade. E nós somos aperfeiçoados na unidade. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então a gente viu lá no início, né? Com a glória que eu tive contigo antes do mundo existir. Agora o Senhor Jesus fala de novo, ó. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles estejam comigo. Onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Se Jesus está na presença de Deus, nós também estaremos para sempre na presença de Deus. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Então lembra que ali ele orou Pai Santo, agora ele fala Pai Justo. Aqui ele está falando de dois atributos de Deus, a santidade e a justiça. E quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, então ele se fez justiça. Deus é o justo juiz. E nós somos salvos porque Jesus se tornou a nossa justiça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nada. Porque Jesus satisfez a justiça divina. Quando ele morreu naquela cruz, quando ele derramou seu sangue por nós, quando ele ressuscitou e venceu a morte e o inferno, expôs principados e potestades. Então, ele chama Deus de Pai, Pai justo. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconhecem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, mais uma vez, a unidade. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhas de Deus, filhos e filhas desse Pai Santo e desse Pai Justo, o único e verdadeiro Deus, o único e poderoso Deus, o Deus Altíssimo, o Pai amado, o Pai que enviou Jesus para nos salvar e nos perdoar,
o único Deus verdadeiro.